O resultado da disputa para alguns governos vai mexer diretamente, ou pode vir a mexer diretamente, com a composição de cadeiras no Senado Federal. A gente tem uma ilustração aqui e acho que você vai mostrar isso um pouco melhor para a gente, Yuri. Vamos. A gente depois vai ver no nosso Magic Wall, só para ver como é que estão essas disputas ok. nos 5 estados. Mas aqui o que a gente está mostrando, Márcio, são os 5 estados que têm pelo menos um senador candidato ao governo estadual. Caso seja eleito, ele tem que renunciar e aí o seu suplente assume, né? Se eu não me engano, é um por estado. Mas vamos lá, eu não sei como é que está a nossa próxima tela aqui. Então vamos lá. Pela região norte, Amazonas e Rondônia. Região nordeste, outros 2 estados, Alagoas e Sergipe. E na região sul, Santa Catarina. E aí, Márcio, vamos falar dos concorrentes e das disputas. Vamos lá? Opa, a gente estava no nosso mapa antigo aqui. Vamos abrir. Vamos lá. Espera aí, desculpa, a gente estava na disputa para presidente, para governador. Wilson Lima, o atual governador, candidato à reeleição, está na frente, enfrentando o senador Eduardo Braga, que ali no photochart do primeiro turno conseguiu garantir a vaga dele no segundo turno da eleição para o estado do Amazonas. O que é curioso, Márcio, de destacar essa possibilidade de mudar no Senado, duas questões importantes, que acho que vale a gente lembrar. Primeiro de tudo, o suplente não necessariamente é do mesmo partido do titular do cargo no Senado. Nesse caso, vai ser. Mas aí tem uma outra coisa que mostra muito como são as relações na política. Não são raros os casos em que o suplente é parente do titular. No caso de Eduardo Braga, a sua suplente é ninguém menos do que a sua mulher, Sandra Braga, que já foi suplente de Eduardo Braga em outro mandato de Eduardo Braga como senador. Ele foi nomeado ministro do governo Dilma Rousseff, de Minas e Energia, aí a sua mulher assumiu, ficou aquele tempo exercendo o cargo. Se ele for eleito governador, a mulher dele vai ficar por essa metade de 4 anos do mandato. E por mais que na campanha seja obrigatório ter o nome do suplente, a gente não presta muita atenção nisso. Pois é, e às vezes é importante isso, né? Basta ver. Infelizmente, o Senado Federal perdeu 3 senadores para a Covid de 2020 para cá. Para citar o caso aqui de São Paulo, o senador Major Olímpio morreu com menos de 2 anos de exercício do mandato. E aí o seu suplente, Jordano, é que vai ficar mais de 6 anos exercendo o mandato. Para continuar na região norte, vamos ali para Rondônia. Também um caso de um governador, Coronel Marcos Rocha, do União Brasil. No primeiro turno teve 38,88% dos votos. Está ali na sua cola o senador Marcos Rogério, bastante notório pela atuação na CPI da pandemia, com bastante força, com possibilidade da gente ter essa situação que é rara de virada, do segundo colocar chegar na frente no segundo turno, algumas pesquisas indicando isso, mas independentemente disso, o senador Marcos Rogério, que está no PL, havia sido eleito por outro partido, pelo DEM, e agora está no PL. A questão aí mostra outra característica típica dessa eleição do Senado. O suplente dele, me foge agora o nome, mas ele é um empresário bastante importante ali do estado de Rondônia e foi o principal financiador da campanha. A gente tem muito dessa situação também nas chapas do Senado. O suplente ser uma pessoa que tem um poder econômico muito forte acaba sendo o principal financiador e indiretamente acaba tendo essa possibilidade de assumir o mandato para o qual ele foi um dos principais financiadores. E nem estamos dizendo que isso é o caso aqui de Rondônia, do senador Marcos Rogério, mas pode até ter aquele acerto, né? Você vai ser candidato ao governo do estado e eu assumo a sua vaga. Não estamos dizendo se isso já foi definido antes, mas a questão, o fato, né, de novo, né, como a Raquel mencionou naquela questão de Bolsonaro fazendo a correlação dos votos nos presídios, é um fato. O fato é que um dos principais financiadores da campanha do senador Marcos Rogério foi o seu suplente, Samuel Araújo, o nome dele. Me ajuda aqui o Cláudio Cordeiro, que não nos deixa falhar. Agora Nordeste. Vamos lá para o Nordeste. Vamos começar aqui com Alagoas, que a gente tanto falou essa semana. Mais uma situação em que o governador Paulo Dantas, do MDB, governador afastado por decisão do STJ, está na frente com 46,64% dos votos, e o senador Rodrigo Cunha, que havia sido eleito pelo PSDB e agora está no União Brasil, está no segundo turno com 26,79% dos votos. Aí
No caso da suplente dele, a doutora Eunócia não é parente dele, mas é parente do prefeito de Maceió, JHC, é a mãe do prefeito de Maceió, que é apoiadora, é do mesmo grupo político que apoia a candidatura do senador Rodrigo Cunha. Ela, inclusive, já está exercendo o cargo porque o Rodrigo Cunha se licenciou para a disputa do governo estadual, que também, de novo, essas relações familiares vão... Gente, vou fazer uma brincadeira aqui, mas devia ter uma lei que impedisse de indicar parente, né? Não é possível. Não, você tem algumas situações, por exemplo, de nepotismo. Você não pode ter nepotismo direto. De parentesco. Exato. É a mãe do seu aliado. Exatamente. No caso do senador Eduardo Braga, é a mulher, mas é da suplência, enfim. Mas quando a gente fala dessa troca de poderes, quer dizer, e nem quero que você saiba também todos os partidos. Por exemplo, no caso, essa suplente é do União Brasil também? Não, até porque ele era do PSDB quando foi eleito, ela é do PSB, que é o partido Você está pedindo muita coerência, Márcio, para. Isso não aconteceria nunca, é verdade. Não, e porque a negociação de suplências acaba envolvendo essas negociações de coligações partidárias. Né? Então, acaba sendo meio da nossa realidade político-partidária. Quer ver outra situação mais curiosa ainda do Sergipe? Sergipe já teve aquela situação sui generis de que o candidato que era favorito, Valmir de Francisquinho, acabou tendo a sua candidatura negada porque ele é ficha suja, tem uma condenação por improbidade, não poderia nem ter registrado a candidatura, registrou, a Justiça Eleitoral barrou, e aí foram para o segundo turno o senador Rogério Carvalho, do PT, contra o atualmente deputado federal Fábio Mitidieri. E aí, o suplente de Rogério Carvalho se chama Jorge Mitidieri. Ele vem a ser o tio do adversário. Gente. Exato. A gente tem essa Fábio situação. Está profundamente dividido. E aí, a imprensa local até registrou uma fala do suplente Jorge Mitidieri, que ele falou, olha, no mundo ideal, né, porque aí os dois candidatos aqui apoiam Lula é eleito presidente, Rogério Carvalho poderia ser nomeado ministro. Aí eu assumo a suplência e o Fábio Mitidieri ganha a eleição. Enfim, é uma situação todo mundo também... se acerta, todo mundo fica bom ganha. para todo mundo, mas é uma situação sui generis, porque o tio de um candidato é suplente do outro e pode ser beneficiado por isso. E agora Santa Catarina. E aí O que terá de diferente em Santa Catarina agora? Santa Catarina. Santa Catarina é um pouco mais resolvida essa situação. Né? O senador Jorginho Melo também ganhou notoriedade na CPI da pandemia, aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, mas também tem todo um histórico, ele já havia sido deputado, está na liderança, chegou no primeiro turno com 38,61% dos votos, contra um candidato do PT, Décio Lima. A suplente de Jorginho Melo também já exerceu o cargo, ele se licenciou para disputar, vem a ser Ivete da Silveira. E aí o que tem de histórico de Ivete da Silveira é que ela é viúva de Luiz Henrique da Silveira, que é um político bastante importante de Santa Catarina, foi senador, foi governador, uma liderança importante do MDB, bem tradicional de Santa Catarina. E aí tem todo esse resgate, digamos assim, do que seria o legado político de Luiz Henrique, que morreu em 2011, se eu não estou falhando a memória, agora eu posso estar errando, ou 2015, mas enfim, que era uma liderança importante do MDB catarinense. Mas quando a gente fala que o Senado, com 12 senadores do PL, se eu não me engano, altamente voltado para a direita, conservador, muito ligado ao presidente Bolsonaro, essas mudanças que podem vir a acontecer no segundo turno para governador, mexem nessa balança de poder do Senado? De certa forma, sim, porque aqui, por exemplo, né, Jorginho Melo, se ele eleito governador, deixar o cargo para Ivete da Silveira, Luiz Henrique ele era, claro, um político de um campo não tão à direita quanto o Jorginho Melo em Santa Catarina, por exemplo. Né, o MDB de Santa Catarina tinha enfrentamentos com o antigo PFL de Santa Catarina. O grupo de Luiz Henrique é um grupo muito forte ainda, que também tinha alguns braços no PSDB catarinense. O suplente de Luiz Henrique, quando ele morreu de forma inesperada ali de infarte, o suplente dele era do PSDB, da Lírio Beber, que ficou ali exercendo o mandato pelo PSDB, depois não concorreu à reeleição. Mas, de qualquer modo, e aqui no caso de Rondônia, não vou saber te dizer com essa precisão, Márcio, qual seria
o encaminhamento político ali do suplente dele. Mas aqui no caso de Santa Catarina, teria um pouco de diferença, não é do estilo de Luiz Henrique da Silveira ser tão à direita quanto é Jorginho Melo. Ô Yuri, o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi a força da CPI da pandemia nessas disputas curioso, né? estaduais. É uma coisa para a gente olhar depois quantos senadores daquela CPI, para um lado ou para o outro, ganharam uma força política que vão chegar aos governos estaduais. Né? Só nesses exemplos que você mostrou, não sei no resto. Eduardo Braga está na CPI, Marcos Rogério, em campos diferentes. Jorginho Melo também defendendo o governo e aqui no Sergipe também, Rogério Carvalho também teve protagonismo na CPI da pandemia. Sem falar de Simone Tebet. Exato. E Soraya Tronic, que também participou da CPI. Não era membro efetiva, né? Exemplo de Simone Tebet, mas também ganhou protagonismo. Agora, a verdade seja dita, outros senadores que em algum momento tiveram atuação mais forte acabaram não sendo tão bem sucedidos nas suas campanhas. Por exemplo, a senadora Leila, do Distrito Federal, não conseguiu, ela ficou em terceiro, se não me engano, ou em quarto lugar. No governo do Distrito Federal. No governo do Distrito Federal. Ibanez ganhou em primeiro turno, mas o segundo colocado não foi nenhum dos senadores. Mas é um balanço legal de fazer depois. Sim, o quanto a CPI acabou dando esse maior protagonismo. É natural que a gente tenha senadores conseguindo ganhar governos estaduais ou tendo protagonismo nas disputas estaduais. Mas é curioso como, de fato, esses integrantes da CPI conseguiram ter destaque. E mesmo aqueles que foram candidatos à reeleição, e aí o caso específico do Amazonas, o senador Omar Aziz foi o presidente da CPI e conseguiu se reeleger para mais 8 anos no Senado. Obrigado, Yuri.